Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um GalenaCast, edição Connect Summit. Eu sou a Beatriz, farmacêutica do departamento técnico da Galena. Caso vocês tenham perdido algum episódio anterior, fique tranquilo, ele já está disponível para vocês na nossa plataforma no YouTube. E hoje eu não estou aqui sozinha, eu estou juntamente com a Flávia e com o Pedro. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Galena. É sempre uma honra estar aqui participando de mais um episódio desse podcast especial Connect Summit. E hoje abordar um tema de inflamação, os compostos bioativos dentro desse contexto de longevidade é um tema que enche meu coração de alegria e fico empolgado para falar. Vamos lá. Vamos sim. Sem dúvida nenhuma. Obrigada mais uma vez pelo convite. E lógico, né, Pedro? Não estaria aqui se também não tocasse o meu coração. O que a Galena também faz de melhor está no nosso DNA, que é inovação. Mas calma que a gente chega lá, né, Bia? Bom, é isso mesmo, Flá. E o tema de hoje justamente é continuar trabalhando o que a gente já vem falando nos outros episódios, que é a longevidade, as zonas azuis, mas atrelar isso aos clássicos, aos antioxidantes. E a gente já tem um ativilinha que já trabalha isso de uma forma otimizada, que é o Cava Q10, mas para agregar ainda mais nessa linha, a gente trouxe ainda o Cava Curmin. Dois ativos que vão se diferenciar, já se diferenciam e vão se diferenciar frente à sua disponibilidade. Eles têm uma tecnologia diferente e incomum entre si, né? Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente como isso funciona? Com certeza, Bia. Essa tecnologia é a Cavamax. Cavamax nada mais é do que uma gama-ciclodestrina. É uma exclusividade do nosso fornecedor alemão, a Wacker. E essa gama-ciclodestrina, ela apresenta uma estrutura espacial como se fossem dois copinhos, formando realmente uma cavidade, que vai proteger os compostos que são naturalmente lipossolúveis, como no caso os curcuminoides totais, né, no caso da cúrcuma longa, ou então a própria coenzima Q10, ela protege esses compostos no seu interior. Mas chegando lá no intestino, esse revestimento em gama-ciclodestrina se abre, liberando todo esse conteúdo. Então, essa liberação especial no intestino favorece a absorção. Uma vez que a absorção é maior, é claro que também a biodisponibilidade tende a ser maior. Não foi exatamente isso que os pesquisadores identificaram. Esse revestimento ele já é muito comum, está presente em alguns medicamentos, mas não é toda a gama-ciclodestrina, né? A gente tem que diferenciar isso. Ciclodestrina, existe a alfa, existe a beta, existem várias. Gama-ciclodestrina é só que tem no Cava Q10 e no Cava Curmin. E é realmente o grande responsável pelo Cava Q10, né, ser um produto, uma coenzima Q10, 1.800% mais biodisponível, e o Cava Curmin ser uma cúrcuma longa com biodisponibilidade dos curcuminoides totais 39 vezes maior do que um extrato de cúrcuma comum. Então, é um super diferencial, inclusive dispensa a necessidade de manipulação com piperina, reduzindo todos os efeitos gástricos que esse produto poderia ter. Então, é biodisponibilidade, é tecnologia. Claro que é Galena, né, Pedro? Isso Não aí. vamos falar, né? E é claro, todo esse aumento da biodisponibilidade fornece resultados otimizados, que a gente conseguirá ver com grande destaque na prática clínica também, né? Pedro, fala pra gente um pouquinho como que esses clássicos da própria Cava Q10 e da cúrcuma longa pró-longevidade, como que eles vão atuar nesse cuidado que a gente já vem trabalhando, mas agora agregando com esse poder antioxidante e anti-inflamatório desses ativos? Perfeito. Eu vou abrir um parêntese antes de falar do contexto da longevidade, que é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla nos últimos anos. Eu falo que o principal desafio, talvez, do século XXI do profissional da área da saúde é controlar a inflamação. Hoje nós estamos vivendo num mundo extremamente pró-inflamatório. Eu brinco sempre com esse exemplo que eu moro no 7º andar, em São Paulo. Tem dias que eu acordo 6h10 da manhã, eu abro a janela e não consigo ver com nitidez a rua, de tanta poluição que tem no ar. Então, antes de eu escolher o que eu vou comer no meu café da manhã, brincadeiras à parte, só de respirar, eu já tô num ambiente pró-inflamatório. Então, hoje, um dos principais desafios nossos do século XXI é controlar a inflamação. E sem dúvida nenhuma, esses compostos bioativos, antioxidantes, anti-inflamatórios, são grandes ferramentas para nós termos na nossa prática clínica. E agora, no contexto da longevidade,
isso faz ainda mais sentido quando, no ano de 2000, um autor chamado Claudio Franchese publicou pela primeira vez um artigo científico que definia um conceito chamado de inflammaging, que hoje, em 2024, 24 anos após isso, é um conceito extremamente falado dentro da nossa área, mas que lá nos anos 2000, Claudio Franchese pela primeira vez definiu o inflammaging. E ele definiu o inflammaging como nada mais, nada menos do que o aumento do nosso estado pró-inflamatório com o avançar da idade. Então, quanto mais era a nossa idade, maior é o nosso estado inflamatório. E ele trouxe nesse artigo, publicado em 2000, um questionamento. Seria, então, esse inflammaging o grande causador dessas doenças que nós chamamos de doenças associadas ao envelhecimento? E aí, a partir disso, isso gerou uma repercussão enorme, muitos laboratórios, muitas pesquisas científicas foram feitas. Esse ano, 2024, nós já tivemos uma publicação na Nature, justamente discutindo sobre esse inflammaging dentro de um contexto de longevidade extremamente amplo, influenciando células do sistema imunológico, influenciando o funcionamento intestinal, influenciando a perda de massa muscular, influenciando doenças cardiovasculares, metabolismo da glicose e diversos outros fatores que têm como uma predisposição esse contexto de inflammaging, ou em outras palavras, esse não controle do estado pró-inflamatório. E aí, nós hoje, ao termos essas informações em nossas mãos, nós sabemos que, de fato, um grande problema do envelhecimento, do contexto de longevidade, é controlar essa inflamação. Hoje sabe-se que essas citocinas pró-inflamatórias, causadoras desse estado inflamatório exacerbado, elas chegam inclusive no nosso cérebro, causando um fenômeno chamado neuroinflamação. Então essa palavrinha inflamação, ela está extremamente presente. Ano passado foi publicado um artigo estimando que mais de 50% das mortes causadas no mundo todo tem como origem a inflamação. Então esse alerta vermelho, ele é extremamente vermelho, piscante, ligado para nós profissionais da saúde, onde controlar a inflamação se tornou um grande desafio. E como eu falei lá no começo, obviamente, existe um contexto alimentar, existem alimentos que favorecem esse contexto pró-inflamatório, existem alimentos que diminuem esse contexto pró-inflamatório. Então, as frutas, legumes, verduras, os folhosos verdes escuros, os alimentos ricos em vitaminas e minerais, os alimentos ricos em fibras, os grãos integrais, são muito bem validados pela literatura científica como estratégias nutricionais para diminuir essa inflamação. E quando a gente vai para a área de suplementos, você falou muito bem de uma palavra que eu gostei muito, que são suplementos clássicos, anti-inflamatórios, antioxidantes clássicos, como a própria cúrcuma, como a própria coenzima Q10, que fazem total diferença nisso daí. A coenzima Q10, ela já começa por si só, porque ela é um componente das nossas mitocôndrias. E hoje em dia, alguns autores brincam, né, que mitocôndria é igual saldo bancário, quanto mais, melhor. Inclusive, nesse contexto de longevidade, nesse contexto de envelhecimento, estima-se que existe uma redução da quantidade e da funcionalidade das mitocôndrias, e isso leva ao agravamento desse processo de inflammaging. Então, isso daí já nos dá uma informação muito importante do quanto a coenzima Q10 ela é importante, porque ela é componente dessas mitocôndrias, e não existe longevidade saudável sem uma saúde mitocondrial. Só que, além de ser um componente dessas mitocôndrias, essa coenzima Q10, ela também tem uma capacidade antioxidante muito forte. Ela tem uma capacidade de diminuir essas espécies reativas de oxigênio, de diminuir essa produção de citocinas pró-inflamatórias por si só
muito forte, principalmente porque ela tem um mecanismo de ação muito peculiar, que já é muito bem validado pela ciência, que é de aumentar a atividade de algumas das nossas principais enzimas antioxidantes, superóxido dismutase, glutationa peroxidase, catalases. Esses complexos antioxidantes são influenciados positivamente com a coenzima Q10. E um terceiro ponto que eu acho que nós não poderíamos deixar de falar da coenzima Q10, que é a sua capacidade por si própria de ser um potente antioxidante, mas também de otimizar o funcionamento de outros antioxidantes. Então, dentro de uma cadeia de antioxidantes, a coenzima Q10 é como se fosse o coach motivacional. Ela vai ali influenciar os outros antioxidantes a darem o melhor de si, né? Então, a coenzima Q10 ela tem esses 3 mecanismos de ação brilhantes, fascinantes, já validado pela literatura científica, que lhe faz ter uma característica de um clássico antioxidante. Só que nós tínhamos um problema até então, que era essa questão da biodisponibilidade. Estima-se que cerca de 90 a 95% da coenzima Q10 ela ia para a excreção fecal. Principalmente por conta do seu peso molecular, da sua solubilidade na água, baixa solubilidade em água, fazia com que ela tivesse uma biodisponibilidade muito baixa. E eu disse que nós tínhamos um problema, porque a Galena tem a solução, né? Então, com a chegada da Cava-Q10, nós resolvemos esse problema com todo esse mecanismo que você explicou, voltado para aumentar a biodisponibilidade da coenzima Q10, nos faz novamente ter em nossas mãos uma ferramenta poderosíssima para esse controle da inflamação, só que agora com uma alta biodisponibilidade, com uma alta eficácia na nossa prática clínica, a ponto de nós podermos inclusive diminuir a dose prescrita de outras coenzimas Q10 convencionais e ter resultados superiores. Com certeza, isso sem contar a versatilidade, né, Pedro? Exato. Porque antigamente, né, a coenzima Q10 comum, ela era manipulada em cápsula, eventualmente alguém se arriscava a fazer um shot que não dá certo, porque não solubiliza na água, não funciona muito bem. Piora ainda mais a questão da absorção e biodisponibilidade, mas agora com o Cava Q10 a gente consegue, né, fazer formulações fora da cápsula, uma goma, um shot, né, filme Bia? aerodispersível. Exatamente. Então, é tecnologia e também, né, versatilidade. Tanto que a gente tem até o nosso mote, né? A Cava Q10 é a sua coenzima Q10, onde você quiser, como você quiser, né? Então, isso realmente para trabalhar um pouco essa questão e facilitar principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade em deglutição de cápsula e facilitar também para quem quer fazer alguma preparação diferenciada. A gente também não precisa só focar, né, no tradicional. A se abrir para o novo também é bem interessante. Exato. Sim. E a cúrcuma, ela tem uma, vamos dizer assim, uma história muito parecida com a coenzima Q10, né? A cúrcuma, eu falo dentro da área da nutrição, ela é queridinha dos nutricionistas. Hoje em dia é cúrcuma no arroz, no frango, no café, tudo. Onde der, tá colocando. Onde der, vai cúrcuma. E o que é interessante é que a ciência acompanhou isso daí. Então, hoje nós temos estudos maravilhosos com a cúrcuma e o seu efeito antioxidante, seu efeito mitocondrial, o seu efeito na neuroinflamação. A cúrcuma é um dos maiores potentes agentes de combater esse excesso de citocinas pró-inflamatórias no sistema nervoso central, que a gente tem vivido uma epidemia disso daí, principalmente no pós-Covid, essa fadiga cerebral, esse cansaço mental, tem sido muito ocasionado por conta dessa neuroinflamação que se torna exacerbada nesse mundo moderno nosso. Então a cúrcuma ela é um grande aliado para isso daí. E hoje nós temos estudo com cúrcuma diminuindo marcadores, inclusive inflamatórios, de pessoas que tiveram lesões musculares. Então, jogadores de futebol, atletas de alto rendimento que fazem uma sessão de exercício extremamente extenuante, que tem aqueles marcadores de lesão muscular muito clássico, tendem a ter esses marcadores reduzidos quando tem a implementação da cúrcuma. E você comentou uma coisa muito legal, que eu lembro que no começo, quando surgiu essa cúrcuma, né, e todos esses seus benefícios validados pela ciência, nossa, vamos prescrever. É uma baita aliada, uma baita ferramenta da nossa prática clínica, só que a biodisponibilidade era muito baixa.
E aí veio o estudo com a piperina. Coloca a piperina junto com a cúrcuma, nós vamos aumentar ali uns 10 vezes mais essa biodisponibilidade da curcumina. Maravilhoso, tudo perfeito. Eu fiz muito isso, só que era com alta prevalência os desconfortos gastrointestinais. Então, náuseas, azia, má digestão, Nossa. dores, inclusive, né? Quando aquela cápsula ela é liberada ali no trato gastrointestinal. Eu mesmo que suplementava em mim, eu falava, nossa, tomara que chegue alguma tecnologia aí pra melhorar isso daí. E chegou, no A galera caso, né? escutou sobre seus pedidos. Tá vendo? E chegou. E hoje nós temos essa possibilidade de suplementar uma baita estratégia antioxidante, uma baita estratégia anti-inflamatória. A cúrcuma ela tem uma peculiaridade que ela ativa um alvo metabólico muito estudado, que é o NRF2, que é um alvo metabólico, talvez um dos principais alvos metabólicos quando a gente fala de capacidade antioxidante, quando a gente fala de capacidade anti-inflamatória. E a cúrcuma ela tem essa peculiaridade muito interessante. O que faltava era justamente essa biodisponibilidade, essa capacidade de alguma coisa tecnológica de otimizar um suplemento que já era muito bem validado pela literatura científica. Para vocês terem noção, chegando aqui na reta final da minha colocação, dentro da área da nutrição esportiva, nós temos uma entidade chamada Instituto Australiano de Esporte, que ela é super famosa por elencar suplementos de acordo com seus níveis de evidência e a sua aplicabilidade, segurança e tudo mais. Então ela classifica esse framework de suplementos em nível A, B, C e D. Nível A e nível B é o que eles recomendam, nível C não tem evidência ainda, e nível D é o que gera malefícios, risco de doping e tudo mais. Na última atualização do posicionamento da sociedade, do Instituto Australiano de Esporte, a cúrcuma apareceu no grupo B como suplemento, um dos suplementos mais emergentes para o âmbito da nutrição esportiva. Então, nunca tinha citado a cúrcuma ainda, nunca tinha falado da cúrcuma ainda dentro desse ambiente, só que as pesquisas, elas ganharam uma força tão grande nos últimos 4, 5 anos, que uma das entidades de maior renome da nutrição esportiva colocou a cúrcuma como um suplemento emergente, um grande crescimento na linha de pesquisa de cúrcuma, nesse contexto de combate à inflamação, de combate a essa espécie reativa de oxigênio, que trouxe para nós essa grande aplicabilidade da cúrcuma na prática clínica e agora a aplicabilidade, né, do cavacurmim na nossa prática clínica. Com certeza. É engraçado, Pedro, até logo no começo da sua fala você comentou, né, que no começo a gente utilizava muito, e até se usa ainda hoje, né, os extratos de cúrcuma longa, na verdade, aquele pacotinho que a gente compra no supermercado para colocar no alimento, para fazer um shot matinal. Mas aí eu sempre gosto de posicionar isso de duas maneiras, né? De comentar, até lá na Galena a gente conversa bastante, e eu sempre gosto de comentar duas questões a respeito disso. A primeira é, se a biodisponibilidade de uma cúrcuma, que é um extrato padronizado, né, para venda comercial, já é tão baixa, o que dirá o desse, né, que não tem uma quantificação, não tem uma identificação de um fitoquímico, né? E o outro ponto é exatamente esse. Será que realmente adianta muito a gente utilizar uma fonte de cúrcuma que a gente pode comprar no mercado, não desmerecendo com relação principalmente a sabor, e lógico, benefício vai trazer, mas a quantidade também que a gente usa é tão pequena, em relação principalmente a um extrato de cúrcuma, que agora a gente tem um estudo mostrando uma biodisponibilidade 39 vezes maior, então eu estou oferecendo com segurança para o paciente um produto que eu sei que vai ter uma ação terapêutica, né? Então, qual que é a sua opinião a respeito dessa questão que às vezes o pessoal que está em casa está ouvindo, e ele fala, poxa vida, já vi mesmo a minha mãe, meu pai, o irmão, o vizinho falando, né, que faz esses shots. Como que você posiciona isso um pouquinho pra gente? Você falou muito bem que além da biodisponibilidade, existe um risco muito grande da contaminação.
o que que foi? Como é que foi feito aquele produto? Com o que que ele foi triturado? Se teve um controle, se não teve um controle. Eu atendo muitos atletas de alto rendimento, né? Que fazem exames de doping. Eles têm que ficar extremamente aversos a isso daí. Porque o risco de ter alguma coisa ali junto com aquela cúrcuma é extremamente alta. Então, você buscar por alguma coisa padronizada, alguma coisa validada, uma qualidade, uma tecnologia, um controle e segurança, como por exemplo o todos, não só o Cavacurmin, todos os ativos que a Galena traz, todos os estudos com segurança que são feitos, toda a cautela que tem na hora de prescrever, isso hoje é essencial. Eu que estudo suplementos há mais de uma década, eu sempre falo, não adianta o suplemento funcionar se ele não for seguro. Não adianta. Para o suplemento ser bom, ele tem que ter dois pilares. Ele tem que funcionar e ele tem que ter seguro. Se ele tem apenas um desses dois, ele já não funciona. Ele já não é um suplemento bom para ser prescrito. Se ele é só seguro, não adianta. Se ele só funciona, não adianta. Ele precisa funcionar e precisa ser seguro. Perfeito. Exatamente. E Pedro, eu queria te perguntar em relação a essa versatilidade. Porque o Cava Q10 e o Cava por mim, eles dois vêm com essa proposta de permitir que a gente trabalhe ele em outras formas além da cápsula, por esse aumento da solubilidade, da dispersão em água. O quanto isso é interessante quando a gente pensa na prática clínica, essa diferenciação frente à forma de administração. Não, essa capacidade de utilizar fora da cápsula, ela é maravilhosa, porque existem pacientes que já consomem outros suplementos em cápsula, existem pacientes que têm dificuldade de deglutição de algumas cápsulas e até a praticidade. Então, às vezes, o paciente ele tira ali 4 horas da tarde um shotzinho já manipulado, que tem uma Cava-Q10, que tem uma Cavacurmin, que tem outros compostos bioativos em segundos. Ele toma aquilo e lhe dá uma carga de antioxidante, uma carga de anti-inflamatórios naturais, né, na forma de suplementação. Então, isso para a prática clínica, ela é maravilhosa. Poder colocar em gomas, como você falou, poder colocar, às vezes, exatamente isso, uma sobremesa que a pessoa consome uma goma, um chocolate que a Galena faz muito isso, né? Essa possibilidade de colocar uma Cava-Q10, por exemplo, dentro de um chocolate e isso ser uma sobremesa, faz com que a adesão do nosso paciente, ela seja extremamente alta. E, puxando o meu gancho como nutricionista, né? O segredo da minha prática clínica, o segredo pro meu resultado, o resultado do meu paciente, é o quanto ele vai aderir ao tratamento. Esse é o principal ponto. E é onde, em todos os pilares da minha consulta, seja na prescrição alimentar ou na prescrição de suplemento, é onde eu tenho a maior atenção em tudo que puder aumentar a adesão ao meu paciente, eu quero fazer. E sem dúvida nenhuma, essa versatilidade da Cava-Q10, da Cavacurmin, de poder colocar em outros métodos além da cápsula, aumenta e muito essa possibilidade de uso, essa adesão como um todo. Perfeito, é isso aí. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um Galena Cast. Agradeço a participação de vocês, agradeço a audiência também de vocês que estão nos acompanhando. E lembre-se, a Galena realmente tem no nosso DNA a união entre a tradição e a tecnologia. E isso tudo pode ser visto através desse lançamento que é o Cavacurmin, que está chegando em primeira mão para vocês. Fique ligado nos próximos episódios. Até lá. Tchau, tchau.